tem que aprender, inclusive, e se desprender. Eu tive que me desprender disso. Eu era aquela pessoa que ficava no escritório 12 horas seguidas. Eu não voltava para casa nem para almoçar. Eu almoçava na frente do computador. Então eu tive que mudar primeiro a minha rotina de ter Seus hábitos, né? muito, completamente. Eu tive que aprender a trabalhar remotamente mesmo, que é enquanto eu estou nos deslocamentos, encaixar as minhas agendas. Encaixar clientes, inclusive, que pudessem ter a disponibilidade de fazer reunião às vezes 9 da noite. Por quê? Porque aí eu já trouxe todo mundo da escola, já fiz dever de casa, já dei banho em todo mundo, já amamentei, entro numa reunião 9 para poder terminar 10h30. Então, eu mudei não só a lógica da casa, mas eu também tive que mudar a minha forma de trabalhar. Começou aí. Primeiro, eu tive que mudar a forma de trabalhar. 2, meus hábitos. 3, papai não tá aqui. Opa, quando o papai tá, a vida é mais fácil, porque aí carrega uma mochila, porque o papai faz isso, né? Carrega a mochilinha, carrega a lancheirinha, leva até a porta da escola. Oi, hoje já foi assim, ó, vamos que eu vou parar na porta tipo delivery. Vocês pulam, cada um com a sua mochila, e é isso, entendeu? Porque é o que dá. E aí eles acham o máximo, porque eles falam, nossa, eu entrei sozinho hoje. É isso, sabe? Empoderando os filhos, ó, na autonomia. Porque senão não dá. Então, assim, também de encaixar a rotina das atividades deles, pensando a logística. Então, poxa, se eu tô naquela região ali geográfica, como é que eu pego um, levo o outro e faço uma reunião? Contar com rede de apoio. Hoje, por exemplo, um tinha uma atividade que eu levei com o vizinho. Quem pegou? Pai do vizinho. Legal. Por quê? Porque, cara, a gente se ajuda, né? É a praticidade e funcionalidade, né? E de combinar junto. Então, assim, olha, vamos fazer essa atividade junto? Eu pego, você busca? Beleza. Por quê? Porque aí também você mostra que eles começam a ter um pouco. Isso é com o de 8 anos. Com a de 6 eu ainda não deixo. Porque com 8 anos ele já tem discernimento, ele já tem até, né, das relações, o que que pode, o que que não pode. É um pouco mais. Ele tem uma visão preventiva dos riscos, né? Isso, total. Então aí já dá para poder liberar de fazer esse tipo de combinado. Então acho que é isso, assim, de se encaixar. Então eu faço reunião na hora do almoço, faço reunião lá do estacionamento da escola, e na hora que eu vou ter que parar para poder produzir, eu sou uma pessoa que produz muito bem à noite. Então eu já não vou olhar planilha e fazer planejamento 7 horas da manhã. Já faz à noite. Eu já ponho todo mundo para dormir e aí eu estendo o meu horário de trabalho ali até meia-noite, 1. Por quê? Mas isso é porque o que funciona para mim. Porque eu já sei que de manhã para mim não vai funcionar. Então eu tive que mudar um pouco a rotina de forma tal que ela se encaixasse em o pai estando ou não. Mas em o pai estando, eu tenho nesse tempo um tempo para mim. Muito maior. Então dá para equilibrar assim, sabe? Que bom, excelente. E essa questão do trabalho que ela está trazendo é excelente, assim, de saber o horário que funciona, porque ela já tem uma previsibilidade da manhã. E aí, isso diminuiu possivelmente os fatores estressores, porque se eu procrastino para aquela manhã, pode ser que eu não produza, porque haverá interferências ambientais, que são os filhos, dentro da rotina. Fazendo à noite, é onde você produz e você fica mais calma e tranquila. Então, e rende muito mais, rende muito mais, né, nesse sentido. Não tem interrupção, não tem nada. Inclusive, assim, não tem interrupção do mundo, né? Com Porque certeza, o silêncio. naquele horário ali, de horário comercial, é o telefone que toca, é o fulano que chama, é o problema do escritório, é o condomínio que deu não sei o que. Cara, pra mim não dá. Eu sou uma pessoa que eu tenho que sentar. Se eu me propus a fazer um planejamento, eu tenho que sentar e entrar no meu estado de flow para poder funcionar. Eu demorei um pouco para entender o que era o meu estado de flow. E como é que você percebeu isso? Vamos lá. Como é que Na você marra. identificou? Na marra, por quê? Porque eu começava a fazer, mãe, aí o telefone, aí é o WhatsApp. Cara, o WhatsApp, deixa eu te contar, mundo, você não precisa responder na hora. Já começa assim, é assíncrono o negócio, não é porque você mandou a mensagem agora que você tem que ter mais. Você quer minha resposta agora, você liga. Inclusive, essa foi a minha lógica no trabalho. É urgente, você vai me ligar. Se você mandou o WhatsApp, eu já entendi que eu posso te responder quando eu puder. Já tem, assim, de clientes... O tempo e decisão é totalmente meu, né? Não, de clientes a colaboradores, assim, todo mundo. Ali é um sistema de mensagem assíncrono. Excelente. Você quer sincronia, você liga. É urgente, você liga. É coisa de velho, não tô nem aí. O problema é teu. Porque lá, né, a galera mais jovem fala, não vou, pra que eu vou ligar? Se é urgente, você vai me ligar. E essa é a minha regra, como eu vou operar. Eu via que toda vez que eu era interrompida,
Eu começava aqui, ó, zen. Eu era interrompida uma vez, já começava, sabe, o divertidamente da raiva? Ele Sim. já vinha pro controle. Aí eu ia interrompida pela segunda vez, ele já começava a mexer. Pela terceira vez eu já virava um monstro. Explodia. Total paciência zero. Então, mas uma coisa interessante que você trouxe, né, dessa sua fala, o equilíbrio no trabalho começou a diminuir os fatores estressores na sua vida. E você acha que isso contribuiu com essa baixa de exaustão? Total. E outra, eu tive. Exaustão mental, né? Vamos colocar. Não, e outra, eu tive que assumir o seguinte: eu tava com 15 projetos, mais as crianças, mais a logística. Porra, ótimo, financeiramente legal. Dava para fazer? A que custo? Então chegou um ponto que tive sim que tomar uma decisão de diminuir um pouco o que a gente hoje entende como fator de sucesso, de qualidade de vida, para poder entender o que de fato era qualidade de vida, porque nem sempre o retorno financeiro é a qualidade de vida. Com certeza. E abrir mão disso, eu acho que é. E isso eu fui fazendo ao longo de 4, 5 anos. Abrir mão disso é muito difícil. É muito difícil, mas é necessário, né, gente? Inclusive, né, eu tive burnout na pandemia, tá? Tive síndrome do pânico. O gatilho foi engolindo alguma coisa. A partir dali, eu decidi mudar a minha vida, porque não existe vida perfeita. Nós também, assim como psicólogos da área da saúde, temos a nossa vida privada, porém estressada também. Filhos e marido, logísticas, não muda isso em realidade de ninguém. Mas quais hábitos eu adquiri? Bom, o celular hoje eu tenho dois, tá? O de trabalho e o pessoal. Quando acaba a minha rotina de trabalho de segunda a sexta, esse celular vai para a gaveta. E eu só ligo ele na segunda-feira. Por quê? Porque aqui pesa a minha qualidade de vida. Sábado e domingo eu não trabalho, porque a prioridade é a minha família e o meu descanso. Né? Além dos meus tempos, às vezes, livres que eu tenho durante a semana para tratar atividade física, ter qualidade de vida para resolver algum assunto. Então, a partir do momento que eu equilibrei esses pratinhos, até o meu humor mudou dentro de casa. Isso é um sinalizador muito forte entre as mulheres, né? Como identificar uma mulher sobrecarregada? Vem a irritabilidade, baixa escuta naquele momento, explosões. Quando chega a um nível de explosão, é porque a estação fechou. E aí, Juliana, qual seria o seu sinalizador? Faz sentido para você? Faz super. E assim, eu comecei a olhar coisas muito pequenas, tá? Que são sinalizadores e que são fatores estressores para mim. É do tipo, é um barulho de ar-condicionado, às vezes. É o sensorial, a Eu questão tenho uma auditiva. questão sensorial absurda. E é muito sonora. Uhum. Numa casa com 3. Quando eu entendi que o barulho do ar-condicionado, eu tô aqui, ó, e o ar-condicionado ali, eu tô super ouvindo ele aqui, ó. Eu falei, nossa, não dá. E aí eu cheguei pros meninos e eu contei pra eles. Eu falei, olha só, eu descobri que barulho alto, grito constante e esses barulhos constantes me irritam naturalmente. Com a hora que eu virar e falar, não dou conta mais, acabou. Eles mesmos já começam. Não dou conta mais. Sabe qual é a palavra de pânico? Aquela assim, eu tô pedindo o sinal lá do judô que você bate 3 vezes no tatame. Sim. Eu descobri questões desde essas, assim, super pequenas, que me estressam e que eu nunca tinha reparado. E eu comecei a reparar por causa deles, porque eu fui aprendendo. Então, assim, é o botão do pânico, que eu instituí lá em casa. Como que você fez esse botão do pânico? É isso, fui contando o que me incomoda. Isso é Então, importante. quando eu viro e falo, olha, cheguei ao meu limite, a galera já entende que é engraçadíssimo. Porque a pequenininha, eu fiz isso hoje. E a pequenininha saiu junto com eles, foi muito bom. Ela saiu correndo assim, tipo um bonequinho Michelin. Eu falei, chega! Botão do pânico. 2, cara, é dia a dia, assim, você tem que ficar se olhando. E eu cheguei à conclusão que eu não tenho vocação para olhar problema. Eu sou uma pessoa que eu vivo o problema e eu tô sempre querendo buscar a solução. Tem nada mais frustrante do que viver assim. Porque nem tudo tem solução. E tem coisa que você tem que parar para viver um pouquinho o problema mesmo, até para ter o luto daquilo para você conseguir. É o sentir, né? Para Pois evoluir. Pois é. Eu cheguei à conclusão que a coisa mais difícil para mim é essa. E isso é o que eu tô trabalhando hoje, porque eu entrei num lance de funcionalidade.
tão Automatização. automática que assim, cara, o mundo tá caindo, eu tô assim, nossa, ainda bem que aquela montanha ali não caiu, né? Porra, peraí, Poliana, o mundo não é assim não. Uhum. Dá um tempo pra você sofrer e entender, porque senão você também não vai evoluir. E eu tô nesse momento compartilhando isso com a dinâmica da casa também, sabe? E isso é super saudável, até porque os filhos, eles têm uma ideia que os pais são perfeitos, né? E quando você compartilha suas frustrações, você possibilita esses filhos também a viverem essa frustração, porque ela é educativa emocionalmente. Eu vou reconhecer o limite para poder aceitar o próximo caminho, né? E quando um pai e uma mãe validam, olha, eu estou no meu estágio pânico, chega, é onde ela coloca o senso de igualdade junto aos filhos, mostrando, eu também sou ser humano igual a você. E que bom que as crianças estão reagindo de uma forma empática, né? Parabéns! É bom. É assim, claro, né? A gente conta assim, parece que é 100% das vezes, gente, não é 100% das vezes, não, é um processo também, mas elas também Construída, vão, né? é uma construção, e eles também vão aprendendo. Eu acho que a hora que a gente entende que a criança é um ser humano, Uhum. eu acho que a gente não teve isso na nossa Na nossa infância. infância não tivemos. E, cara, como ser humano, você tem as suas conexões neurais, você tem o seu aprendizado, você tem seu repertório e você tem suas opiniões. E entende que cada um tem um processo ali, né? Tem um tempo. E isso é uma coisa muito séria, porque nós viemos de uma geração que criança não ouve, criança deixa pra lá, se eu prometi uma caixa de bombom, ela já esqueceu? Não, gente, a criança ela está atenta a tudo à sua volta. E qualquer combinado que você faça e promessa, vira um estágio de confiança e segurança. Então, não cumprir aquilo é de fato desvalorizar aquilo que você é para a criança e não merecer a criança que ela é. Né? Juliana, isso é tão sério, porque eu vivo orientando para os pais, prometa só aquilo que você conseguir no contexto vivencial com seus filhos, né? Até porque a criança, ela é muito criativa, imaginativa, nós adultos temos muito que aprender com eles, mas a gente não pode esquecer que é um ser humano na nossa frente, que ele sente e reage a tudo. Não, e outra, você tem que entender o seguinte, eu aprendi. Cara, você pode ter certeza que na semana que vem vai ter uma novidade nessa história que se eu não aprender, você vai ter que fazer de novo. Eu brinco que lá na consultoria eu chamo de um processo de melhoria contínua. Você acha que você conseguiu fazer o negócio, está super funcionando, vai vir um elemento diferente. Quando você fala do cumprir combinados, né? Uhum. Prometi uma coisa pro meu filho mais velho, só que assim, eu não falei que dia. Nós vamos fazer, mas que dia? Aí eu tive uma questão que eu tive que atender a do meio. Meu filho, aquilo virou um problema. Não, você esqueceu. Aí Você esqueceu. Não, eu não esqueci, eu não falei que dia ia ser. Então, aí tem que voltar e recombinar. E aí, o lance é, qual que é a sua vontade naquela hora? Minha vontade era falar, porra, tá maluco? Eu não prometi isso, nem nada. Você tem que guarda. Qual era a sua expectativa? Que fizesse quando? Deixa eu te contar, a gente não combinou o quando. Então, vamos combinar o quando? Uhum. É constante. E isso é uma coisa que eu acho que contribui muito para o burnout também. Com certeza. Porque é toda hora Esse uma cognitivo negociação em cima de ajuda. negociação. E é um cognitivo que te exige, que eu falo, meu Deus, cadê o Google na minha vida? Toda hora. Então, cara, olha, eu não preciso pesquisar por você, vem aqui. É isso mesmo. Não sei responder, vamos pesquisar junto? Porque senão você entra numa neura, não rola. Essa vem a questão das crianças, né, que são muito curiosas, estão sempre atentas a tudo, questionando, previsibilidades, né? E as que tem muita criança que é assim, o meu filho de 7 anos, ele tem uma tendência de perguntar assim, terminou o dia hoje, e amanhã, né? Aí eu falo para ele, o amanhã não chegou. E quando amanhã chegar, eu ainda vou estar acordando. E aí, no momento certo, eu te respondo o que faremos no final do dia. Nossa, gente, vou aqui, ó, anotar e adquirir. Porque, gente, assim, imagina, né? A gente com a mente aqui multifocal, muitas coisas, cuidando de casa, supermercado, trabalho, rotina de criança, tem que buscar. E aí tem uma criança na sua frente, você tem que explicar o repertório para ela. Mas muitas vezes a Alicia também está sobrecarregada. Então, eu peço ajuda para ele nesse sentido. Uma coisa interessante dos adolescentes, que eles adoram dar desculpas, né? Esqueci. Desculpa. Eu falo muito assim, eu tenho um de 15 e falo assim, a desculpa ela só tem valor quando há mudança de comportamento. Você mudou? Mamãe, por que eu falei isso para ele? Porque um dia ele me perguntou assim, por que você ajuda tanta gente e não me ajuda? Porque o seu comportamento não muda.
Você me pede desculpa e não faz mudanças. Então, a ajuda só alcança quem quer mudar, quem faz mudanças, né? Isso são fatores da consequência. Mas não é uma coisa que você fala, meu Deus do céu, chega, meu Deus, a gente vai ser E aí, eterno. imagina